Olá, minha gente, tudo bem? Que bom estar com vocês mais uma vez em nossa live aqui semanal, né? Hoje eu, Robson Pinheiro e Marcos Leão. Olá pessoal, como é que estão todos? Estão todos bem? Pois é, estamos aqui em terras tupiniquins. Bom, desde o início, eu quero me desculpar com vocês, porque eu estou no processo de readequação do corpo, né? Após o infarto. E recuperando, só que essa recuperação é lenta. Então tem dias que eu tenho mais energia, tem dias que eu tenho menos energia. Hoje eu estou num dia de menos energia. Então vamos conversar com vocês. O meu tom de voz pode mudar um pouco. Ele já está mais fraco, né? Porque hoje eu estou mais desgastado. Então me perdoem se não está o mesmo de sempre, mas eu vou tentar. Também não prometo ir até o final da live. Eu vou fazer o máximo que eu der conta. Estou determinado a fazer aquilo que o meu corpo me permite. E não é todos os dias que eu posso fazer tudo o que eu quero fazer. Tá? Mas prometo que nós vamos dar o melhor de nós, mesmo que num ritmo um pouco diferente, tá bom? E aí, É. Marcos? Bom, eu acho que antes de mais nada, né, a gente tem que fazer a nossa prece. E prometo que não farei uma prece palestra. E hoje eu não vou cantar porque eu não aguento Tá? manter a música Ou hoje. canta ou faz a live, né? Porque não dá Mas os é dois. assim mesmo. A gente já, só complementando o que o Robson falou sobre a recuperação dele, os médicos já haviam nos avisado a ele, avisado a nós, né, que seria assim mesmo, é o natural. Achei até interessante, numa das consultas que foram feitas lá em Madrid, que o médico disse que o Robson estava com um corpo novo, né, e um corpo novo que precisa ser reconhecido, que precisa ser reorganizado. Então, ele, num período que ele não determinou, mas a médio e longo prazo, né, ele vai sofrer essas alterações que são naturais de um corpo que sofreu essa intervenção cirúrgica. Então, a gente realmente está fazendo essa live, o tempo vai ser de 1 hora, não vai ser como geralmente a gente faz de 2 horas, né? Mas eu acredito que vocês vão ficar muito felizes e satisfeitos com o que a gente trouxe para vocês hoje, tá bom? Então é isso. Então eu vou fazer a oração, que não vai ser uma oração prespe, sem fundo musical, Nenhuma prece palestra, nem né? prece, nem prece palestra, né? E aí a gente começa a nossa conversa, nosso bate-papo, que vai ser incrível, e também a gente tem alguns recadinhos que no decorrer da nossa conversa a gente vai apresentar para vocês, tá? Alguns, aliás, todos eles nos deixaram muito felizes, né? Mas a gente vai contando no decorrer do nosso bate-papo. Então vamos nos sintonizar, né, com o Criador, com as forças do bem, da luz. Vamos sintonizar aí de acordo com a sua vivência religiosa, o seu credo religioso, né? Acione, busque essa força. Dentro das várias religiões, eu acho que é unanimidade a presença de Deus, né? Então é Ele que nós vamos buscar, essa essência que nós vamos em busca através da nossa oração. E como eu tenho feito sempre, primeiramente agradecer a Deus pelas oportunidades que Ele tem nos concedido, pela capacidade de discernir com coerência diante dos desafios, dos embates que a vida vai nos apresentando e tirar todo o proveito aprendendo e nos tornando pessoas melhores. Então, muito obrigado por tudo isso e agradecemos profundamente tudo aquilo que tem nos visitado nesses últimos momentos e que tem nos ajudado a nos fazer pessoas melhores. E pedimos, Senhor, que a sua presença se espalhe não só aqui no estúdio, onde nós estamos fazendo essa live de hoje, mas também nos lares aqui no Brasil e fora do Brasil que estão nos ouvindo, nos assistindo, e que a gente forme uma grande egrégora que possa trazer alento, consolo, conhecimento, fortalecimento de alma e de propósito. E assim, Senhor, também evoco a presença dos guardiões da humanidade, para aqueles comunicadores que estiveram conosco no mundo físico e que hoje também nos ajudam
nesse trabalho em torno da divulgação das propostas apresentadas pela espiritualidade. Se conosco, Senhor, nos abençoe, nos fortaleça, graças a Deus. Pois é, hoje, Marcos, nós falaremos sobre um tema que na verdade, é muito discutido, mas pouco compreendido, né? Falaremos sobre o personagem mítico, místico e enigmático, a figura de Exu. O tema da nossa fala hoje. Eu gostaria, já de antemão, de deixar claro aqui que nós não estamos ensinando nada a ninguém, que nós não estamos desconstruindo o que muita gente acredita. Nós estamos compartilhando nosso conhecimento ao longo de anos de trabalho e convívio com o Pai João de Aruanda e com alguns desses personagens que se manifestam como Exus também. E isso não é uma imposição para ninguém. Isso não representa, de forma alguma, eu estou falando isso porque no Brasil está tão complicado ultimamente, né? A gente não está desmerecendo a religião de ninguém. Nem a crença de ninguém. Eu falo isso porque uma das coisas, toda vez que eu volto para aqui, eu volto com medo do que eu vou encontrar no país, né? Se você falar que não gosta de coentro, a Associação dos Amigos do Coentro entra na justiça contra você. Se você fala que é intolerante à lactose, a Associação dos Amigos das Vacas te leva na justiça, porque você está falando mal da vaca. Então, eu tenho medo, assim, o que eu vou encontrar no nosso país toda vez que eu volto, né? E eu não gosto de mimimi, senão eu comprava um cachorro ou um gato gago, que era mais fácil que ouvir mimimi das pessoas. Para evitar isso, então, estou explicando que o nosso posicionamento é a posição de alguém que está estudando há muitos anos, no mínimo 40 anos, e com mais de 40 anos de experiência mediúnica também, com a qual a gente compartilha com vocês, sem desmerecer ninguém. Não é mesmo? Na verdade, são impressões que nós fomos adquirindo no decorrer desse tempo todo de trabalho, né, em torno da mediunidade, com essa diversidade de espíritos que se manifestam através desse fenômeno, utilizando os médiuns. E muitas das histórias que nós ouvimos dos próprios espíritos que vão nos contando em reuniões mediúnicas específicas, né, as impressões, as vivências, as experiências, a forma com que encaram as demandas da vida, os seus perfis, né, psicológicos, comportamentais. E é interessante quando isso acontece, pelo menos conosco a gente acha interessante, porque são subsídios para a gente poder fazer as nossas reflexões, inclusive nos conduzir diante da proposta que os Espíritos nos apresentam, que é interessante para nós, talvez não sejam para outras pessoas, né? Mas que para nós cabe, se encaixa direitinho naquilo que a gente objetiva fazer. Então, como o Robson bem colocou, são as nossas impressões. As nossas impressões não são unânimes, não são únicas, não é a verdade absoluta, mas são as nossas impressões em função do tempo de convivência, de trabalho com esses espíritos que se manifestam nas várias reuniões que compõem as nossas casas, né, Robson? Quando a gente fala de Exu, a primeira coisa que a gente tem que entender que a palavra Exu, né, na verdade, é uma palavra muito própria, tanto do Candomblé quanto da Umbanda. Ela tem mais a ver, não com o título do espírito, mas com a forma como aquela religião se relaciona com os espíritos. A Umbanda, principalmente, e também o Candomblé, são religiões com um fundo mágico, místico, e tem uma linguagem própria, como todas as religiões que têm este fundamento místico religioso, né? Então, dentro da linguagem atribuída, ou que é comum na Umbanda, nós temos palavras e nomes diferentes dos habituais. Por exemplo, imagina se um espírito chegar na Umbanda e falar assim, um exemplo, meu nome é Cassandro.
a pessoa vai falar assim, nossa, Cassandra, que nome estranho é esse? Para um espírito, né? Um espírito se manifesta na Umbanda. Mas se ele falar assim, meu nome é Sete Encruzilhadas, é um nome que é entendido na Umbanda. É mágico, né? É mágico, é um nome místico, cabalístico. Tem um significado para um umbandista. Mas é o mesmo espírito. Cassandra foi um dos 4 generais de Alexandre, uma das encarnações do seu Sete Encruzilhadas. Então ele pode tanto falar Sete Encruzilhadas, como ele pode chegar e falar, por exemplo, num centro espírita ortodoxo, ele vai manifestar e vai falar, olha, meu nome é Cassandro, minha especialidade, eu fui general de guerra, eu fui estrategista, tudo mais. Na Umbanda, ele vai manifestar de acordo com a nomenclatura utilizada na Umbanda. Na Umbanda, a gente vai ter alguns elementos principais e outros derivados desses. Nós teremos a presença do pai velho, que nem sempre foi um escravo, e não significa que ele tenha sido um velho ou atingido a maioridade, né, digamos assim, quando encarnado. Nós temos a presença do caboclo, que nem sempre foi um índio, não quer dizer que ele tenha sido índio, né, mas é a figura utilizada na Umbanda, de uma maneira a tocar as pessoas mais simples e tudo mais. Nós temos os herês das crianças, que não significa que no plano astral ele se manifesta como uma criança. Mas que na Umbanda ele manifesta assim. Aqui entre nós a gente tem 2 espíritos que se manifestam como crianças e de vez em quando como adulto, que é o Zezinho. O Zezinho, ele ajuda as meninas, eu falo as meninas do trabalho junto à evangelização infantil lá na casa de Eberilda Batista. E ele se apresenta algumas vezes como criança, mas em outros momentos, né? Como José Ribeiro Fonseca. Isso, José Ribeiro Fonseca, um homem adulto com conhecimento extraordinário em astronomia, né, Robson? Que é muito interessante. E aí eles vão, então, se movimentando e trazendo os conteúdos da forma que lhe aprover e que couber dentro daquilo que a gente se propõe a fazer, né? E nós temos a figura enigmática, finalmente, de Exu na Umbanda. E se formos tentar entender, Exu é a figura de um guardião. Mas temos que entender que quando falamos de guardião, nós estamos falando de uma hierarquia, como uma hierarquia militar. Por exemplo, na hierarquia militar nós temos eu não conheço a hierarquia, tá, gente, aqui na Terra. Conheço a dos guardiões. Na ordem, né? Na ordem exata. Mas nós temos os generais, nós temos capitães, nós temos o 1º, 2º, 3º sargento, tenente, temos o cabo, o soldado, o recruta, e por aí vai. Temos o soldado que fica nas ruas policiando, que fica no trânsito. Digamos que Exu é o guardião terra-terra, é o militar terra-terra, que coordena e que ajuda a tomar conta, né, das nossas ruas, das nossas casas, das instituições, e um trabalho hercúleo e muitíssimo importante. A palavra guardião você pode traduzir por militar, né, para quem não entende, né? Então nós vamos ver a presença desses guardiões, né, os sentinelas também, né? Desde o livro Nosso Lar, na época de Chico Xavier, quando ele psicografou, ele fala dos sentinelas que traziam tridentes nas mãos, né, como símbolo, que eram armas elétricas, magnéticas, né? Eletromagnéticas. Que quando eles apontavam para as hordas do umbral, saía eletricidade dali, das armas, né, e dava choque. E há essa necessidade até hoje, porque a cidade, a colônia, Nosso Lar, ela está incrustada, está no meio do umbral, né? E com muros altos, aquelas coisas todas. Então, há necessidade dessa proteção, porque o tempo inteiro eles vivem à mercê de assaltos, né? Exato. De espíritos ali daquela região em dificuldade, tentando, de uma maneira ou de outra, usufruir dos benefícios que a colônia Nosso Lar oferece. Então, esses espíritos que estão lá presentes lá no livro, na série André Luiz, porque nos demais livros também eles aparecem sempre. Há seguranças quando eles estão
descendo aquelas regiões do umbral, ou quando eles estão se movimentando na periferia da cidade, sempre acompanhado desses soldados, desses sentinelas, ou podemos chamar esses Exus, né? Então o que muda mesmo é a nomenclatura, é o nome. Na Umbanda, no Candomblé, se fala Exu, às vezes guardião, em alguns lugares, né? No movimento espírita e espiritualista, fala simplesmente guardião ou sentinela. Mas temos que entender que em qualquer hierarquia existem atividades que são especialidade de uma determinada hierarquia e de outra. Por exemplo, na Terra, nós não conseguimos pensar que um general, um comandante, tem a mesma atribuição de um soldado e a mesma atribuição de um recruta que está iniciando. Mas não tem a ver com um ser mais importante do que o outro. Não, mas a abrangência da responsabilidade de um é muito maior do que a abrangência da responsabilidade de outro. E a especialidade de um é mais ampla do que a especialidade de outro, e mais detalhada, né? Mais minuciosa. Assim, o Exu tem determinada responsabilidade, determinada área de ação, que é muito diferente de um guardião superior, né? Por exemplo, quando nós falamos em guardiões da humanidade, nós não estamos nos referindo aos Exus, nós estamos nos referindo aos guardiões superiores que coordenam todo o processo migratório entre planetas, entre mundos. Os guardiões da humanidade, na verdade, são seres responsáveis por essa migração entre mundos. E na hierarquia dos guardiões, que é um sistema militar, né, nós temos os soldados, que são nada mais nada menos do que os Exus, que dizem na Umbanda. Mas uma coisa que a gente precisa pensar é da necessidade de desmistificar o papel do espírito. Exu não é um marginal, como muitos médiuns querem fazer parecer. Não é um ser que era um marginal na Terra e virou um marginal do outro lado. Consequente, né? Um sujeito bom vivant e coisas nesse sentido, que geralmente a gente... extremamente responsável. Disciplinado. Disciplinado, né? Ele é ligado às questões da justiça, da ética e de tudo mais. Quando a gente vê qualquer comportamento mediúnico diferente disso, é porque o médium não tem conhecimento a respeito e, mais ainda, não gosta de estudar, não gosta de se informar e tem crenças muito fortes e equivocadas a respeito dos espíritos. Por exemplo, eu gosto muito, Marcos, de um texto do livro Consciência, do espírito José Kleber. Ele diz que muitos médios irão se decepcionar ao chegar do outro lado da vida com seus supostos mentores. Né? Verdade, eu lembro. As pessoas põem nomes pomposos e tudo. São pessoas comuns, simples. Ao descrever os seus mentores, os médios costumam descrever daquela maneira mais estapafúrdia, mais espetacular, cheio de coisas. Teve uma vez que... Parece uma passeata gay. Teve uma vez que o espírito falou assim: gente, vocês nos descrevem como se a gente estivesse no desfile de escola de samba. Você lembra uma vez que alguém comentou? Não sei qual deles falou do outro lado, descobre que não é isto que ele quis fazer parecer. Então nós vamos ter uma situação no plano físico com os médiuns, e isso não é só com o médium da Umbanda, não. Médium de um modo geral. O que o médium faz parecer ali, desde a roupa que ele usa, os apetrechos que ele usa, é um teatro que é realizado inconscientemente, algumas vezes e muitas vezes consciente, para representar a crença dele a respeito daquela entidade. Então ele realiza um teatro, tem uma plateia que acredita e que tem necessidade desse tipo de coisas, que a fé da pessoa é uma fé ainda misturada e que tem necessidade de representações mais físicas, materiais, e o médium também tem uma crença desse jeito. Então, lógico que o espírito não pode fazer aquilo que ele tem uma barreira, que é a crença do médium. O médium acha que o espírito tem que vir com a capa preta, que tem que vir dando gargalhada, gritar, falar palavrão. Por mais que o espírito queira, ele não vai romper isso se o médium não está preparado ainda, né? A educação do médium não está preparada para ver o espírito do jeito que ele é. Então, lógico, quem vai ver o espírito ali vai ver com esta representação.
E existe uma coisa também que é muito interessante, isso em qualquer característica de trabalho mediúnico e médium, independente se é médium espírita, umbandista, ou seja, qualquer outra denominação religiosa, é que os processos de reconhecimento do espírito, que deveria ser, sob o ponto de vista de fluidos e das sensações que os fluidos despertam no médium e na assistência, ela se baseia justamente em características de representatividade de comportamento, que se estruturam, não só nessa coisa que você falou de riso, aquela coisa assim, mas também os aspectos simbólicos, né? Os aspectos alegóricos que vêm em torno daquela pseudo-entidade que a gente entende se manifestar e tem que ser daquela forma. E como o mundo espiritual é o mundo original, né? Uma das tônicas do mundo espiritual é a simplicidade. Né? Essa complexidade toda que a maioria de nós implementa entre o intercâmbio entre nós, os espíritos desencarnados, e o intercâmbio, como o Robson disse, é fruto da nossa crença, que não é, nós não estamos dizendo que é certo ou errado, entenda, não é isso que a gente está dizendo. É um processo de esclarecimento gradual do médium. Isso, é isso aí. O médium, quando ele está preso de determinadas crenças, ele só consegue fazer aquilo ali. E não adianta você querer explicar, porque ele não vai entender que a crença dele é uma crença extremamente materializada, materialista. Então ele precisa de elementos materiais para representar o ser espiritual. Mas você vê que ele não tem conhecimento do mundo espiritual, não tem conhecimento da geografia extrafísica, dos habitantes do plano extrafísico, não tem conhecimento das diferenças vibracionais, da lei dos fluidos, das diversas manifestações mediúnicas, do animismo, do império do animismo sobre a manifestação mediúnica. Então, por não ter conhecimento disso e de outras questões, ele vai representar o espírito de acordo com o que ele acredita. Outra questão que eu falei anteriormente é que Exu não é o marginal, não é um espírito marginal que muitos médios querem fazer parecer que seja. O Exu não é uma pessoa ruim, ele não precisa falar palavrão. Agora imagina que você vai num consultório terapêutico. A reunião mediúnica não é nada mais do que uma terapia espiritual. Agora, se você paga um terapeuta ou se você tem um relacionamento com um terapeuta para tratar suas dificuldades, você chega lá. O terapeuta é viciado, é dependente de bebida, é ébrio, que não só dependente de bebida, mas fica bêbado, ou aparenta como bêbado, é uma pessoa que não tem um comportamento ético, que fala palavrão, que, como dizia no interior, fala putaria, fala uma série de coisas, não tem comprometimento com ética, é um cara que não sabe sequer sobre as leis que regem aquilo que ele está fazendo, aquela terapia. Como é que você vai abrir sua vida para uma pessoa assim? O mesmo vale para os espíritos. Allan Kardec fala que a gente tem um trato com o espírito do mesmo jeito que tem um trato com os homens de bem. Então, se o espírito manifesta dessa forma, eu não vou me abrir com o espírito nem confiar, porque ele está precisando de mais ajuda do que eu. Tanto o espírito quanto o médium está precisando de fazer uma terapia espiritual e de uma desobsessão, porque Exu não é isso. Exu é um sentinela responsável. Ele é ético. Ele é alguém que estuda, que cresce, que progride e que está preparado para isso. Ocorre que pode acontecer outra coisa. Ou seja, que aquele ser, aquela entidade que está ali, pode realmente até ser uma entidade, mas não Exu. Existe uma categoria de espíritos que na Umbanda se chama de Quiumba, que são espíritos que não têm evolução, que não têm conhecimento e que vivem fazendo trabalhos através de médiuns, dizendo que é uma coisa sem ser. Dizendo que é alguém sem ser, sem ter capacitação para aquilo. Então, vem com a aparência que ele quer, ou na aparência que agrada o médium, que agrada o médium e que agrada a plateia que está ali. É porque muitos vão para ver aquele espetáculo, show, que algumas pessoas, felizmente, isso tem mudado muito, né? Mas algumas pessoas ainda permanecem. Mas ele vê que tem gente que gosta, que o médium gosta, que o médium não tem conhecimento para barrar isto e nem quer
Então ele vai e assume o nome. Ah, qual que é o seu nome? Ah, eu sou Exu Tranca-Rua, eu sou Caveira, tá, e vai dar o nome Exu Porteira, de outro que é sério, de outro que sabe fazer um trabalho, de outro que é comprometido com o bem, que é com a ordem, com a disciplina. E ele usa este nome para fazer o que ele quer. Isso é um processo obsessivo que a gente estuda, né? E que o médium fica sob esse processo muitas vezes durante anos e alguns a vida inteira, porque ele não dá abertura, ele é manipulado pelo espírito. E tem casos em que Allan Kardec explica que o grupo inteiro está manipulado por aquele espírito ou por um grupo de espíritos semelhantes. Às vezes é um espírito só que faz o papel de vários diferentes. Ora manifesta como um, ora como outro, né? Ora como outro personagem. E o médium sem conhecimento e não querendo melhorar. E a gente vê outro aspecto que tem médiuns tão comprometidos com o bem, mas que não têm conhecimento. Então ele foi formado naquele local, naquele grupo. Então ele representa o espírito daquele jeito que ele aprendeu. Mas o médium vai melhorando e o espírito vai conseguindo aos poucos manifestar do jeito que ele é. O espírito às vezes tem paciência, não vou esperar meu médium melhorar. Então manifesta daquele jeito que é o único que o médium permite. O médium estuda, começa a melhorar, começa a aumentar o conhecimento, o espírito vai mudando o formato até ele conseguir ser aquilo que realmente ele é. Porque ele não vai forçar, e não adianta forçar. Mesmo porque esse processo ele é paulatino, porque ele obedece a amadurecimento. É o amadurecimento daquele que serve de ponte, que é o médium. Eu vivi semelhantes experiências no grupo mediúnico que eu coordeno. Não com relação a Exus e coisa nesse sentido, mas a própria percepção que alguns dos médiuns tinham do que é dar passividade e o que é ser um espírito se manifestando, né? E eu tinha que permitir que isso aconteça e depois promover uma discussão, uma conversa no grupo, para que o próprio médium fosse amadurecendo e entendendo quais eram os caminhos que seriam interessantes que ele tomasse. Agora, uma das coisas que eu acho que tem, Robson, com relação a esse personagem Exu, de uma maneira até preferencial, muito mais do que a maioria dos outros personagens aí do universo espiritual, é porque ele tem o Exu, ele, independente de qual trabalho que ele realiza, a especialidade que eles têm, porque eles têm especialidades, ele tem uma característica forte, né? Ele é uma presença forte e tem médiums, não todos, e a gente não está aqui fazendo crítica, apenas estamos conversando e levantando os fatos, frutos das experiências que a gente teve, né? Que tem essa necessidade de aparecer, destacar, né, em função de uma apresentação. E eu vejo, por exemplo, que na casa a gente tem o Exu Veludo, a gente tem o Exu Tranca-Rua, a gente tem todos esses outros que têm essa demonstração diferenciada e momentos específicos das nossas reuniões também atuando, da tarefa, né? E a depender da tarefa. Mas todos têm esse perfil forte que faz parte do caráter, da personalidade deles, inclusive para que eles tenham sucesso nas empreitadas, nas empreitadas que eles realizam. Você não acha um soldado que fala meloso, né? Você não acha um militar falando meloso, né? Ele tem uma disciplina, né? Ele tem disciplina, ele tem foco direcionado e uma impostação. Mas firmeza não significa má educação. Não grosseria. Significa grosseria nem desrespeito. E nenhum palavreado chulo, né? Muito pelo contrário, se usa um palavreado inadequado, posturas inadequadas, você fala, poxa, não é um guardião. É alguém querendo se fazer passar por um guardião. Né? E lógico, gente, que cada um tem o mentor e o orientador que merece. Né? Então, se o grupo não faz por merecer, ele vai ter aquele espírito ali, aquele quiumba que se faz passar por outro. Porque o grupo não é um grupo que estuda, não é um grupo que promove atividades, né, de cultura espiritual, não é um grupo que se esclarece. Então, os espíritos que estão ali vão ser da mesma categoria do grupo. Né? Se o grupo mediúnico, eu estou falando, acha que
fazer gracejo, fazer palhaçada, falar palavrão, é uma coisa legal e é comum e gosta, então não vai vir espírito superior esclarecido, não vai vir um guardião superior ali. Vai vir um espírito compatível com aquilo que eles gostam. Então é um espírito qualquer. É afinidade, a frequência. De afinidade. Agora, isso não quer dizer que dentro desse universo disciplinado que os Exus têm, eles não façam alguns gracejos, eles não façam... Sim, mas sempre existe gracejo. Mas não palhaçada. Né? Mas é sempre objetivando um ensinamento. Nada nesses soldados, por assim dizer, é feito de forma inapropriada e sem objetivo. Né? Existe uma coisa até mesmo também. A gargalhada, que como alguns deles chegam, pelo menos uma vez eles explicando para nós o motivo daquilo, para nos chamar a atenção, para nos manter. Eu lembrei assim, vocês já viram quando a gente está numa estrada, autoestrada, aí a gente passa, por exemplo, um quebra-mola, ou passa por uma diferenciação do asfalto que o carro faz assim, já viu? Que é para nos acordar, tirar o sono, aquela coisa toda. Então, um momento, olha, é assim, para que eu chame a atenção de vocês para aquilo que eu preciso falar. Né? Então, quero vocês atentos, assim, focados no que eu vou dizer. Então, às vezes, uma gargalhada, uma entonação de voz um pouco mais alta do que está no ambiente, né? É justamente para dar aquele up. E a partir do momento em que a gente está atento naquilo que ele está falando, porque é um mecanismo que eles utilizam, eles então trazem ali a mensagem que eles desejam, né? E continuam lá o trabalho. Mas, como eu disse, tudo tem um propósito, tudo tem um objetivo claro, lúcido, pedagógico, para que sempre pedagógico, né? Para que a gente tenha então melhor aproveitamento daquilo que eles nos propõem em parceria fazer, né? Fora isso, piada demais, graça demais, sem propósito, não é característica desses espíritos, né, Robson? Não. Porque são espíritos muito comprometidos com a ética, com a justiça, com a disciplina. Olha, se são soldados, né? São guardiões, então tem que ter disciplina. Tem que ter comportamento, como qualquer soldado do plano físico, imagina no plano astral. Eles têm que responder aos seus superiores, né? E aqui no Brasil eles se chamam, a gente chama de Exu, pela formação, né, espiritual da Umbanda, que eu já disse, é uma religião fantástica e que tem uma linguagem apropriada, né? Uma linguagem cabalística. Né? Então, mas se esse mesmo espírito vai manifestar lá na Europa, ele não vai chegar lá e falar, eu sou Exu, ele vai manifestar de acordo com a linguagem que tem lá, como eles manifestam mesmo, né? Então, esses espíritos, gente, quando eles estiveram na Terra, como nós, encarnados, claro que tiveram suas preferências, tiveram suas referências, tiveram seu conhecimento, evolução, linguajar, e chegando no plano astral, eles entram numa espécie de estudo, de academia, para se preparar para o público que eles irão atuar, para o público para o qual eles vão falar. Então não existe essa coisa de Exu fazer trabalho para amarração, trabalho para desamarrar. Trago seu amor de volta em não sei quanto tempo. Isso não é Exu, isso é uma divulgação do médium ou dos médiuns que ainda vibram, né, nessa situação, infelizmente, e que querem, de alguma maneira, chamar a atenção para os seus poderes, né, e dizer que eles podem fazer tudo, inclusive isso. Não tem espírito sério envolvido com esse tipo de trabalho. Eu lembro uma certa vez, só para descontrair um pouquinho, aqui em Belo Horizonte tinha duas casas de Umbanda, né? Cada uma do lado da outra, cada uma de um lado da rua. E aí nessa história, só para a gente descontrair um pouquinho. Então estava lá uma faixa, né? Trago o seu amor de volta em 15 dias. Aí a outra colocou do outro lado assim, trago o seu amor de volta em 10 dias. Aí a outra colocou assim, trago o seu amor de volta em 5 dias. Aí a outra colocou do outro... Gente, isso não é piada não, isso é verdade, tá? Porque eu passava todos os dias
nessa rua para vir trabalhar. Aí a outra colocou assim, trago imediatamente o seu amor de volta. Eu quero ver, tá bom, meu amor mora no Japão. Traga ele para mim. Isso, gente, não é piada, eu vi isso. A gente já viu coisa demais. Eu passava para ir para o trabalho e via aquilo, eu falava, gente, que coisa. Aí a outra colocou imediatamente, ou seja... A história mais enigmática que tem disso foi quando a gente estava fundando a casa de Everildo, já contei isso um bom tempo, e nós morávamos num bairro distante de onde é a casa de Everildo. Aliás, a gente sempre mora distante. Sempre, né? Sempre. A casa espírita sempre é longe e a gente sempre mora distante. Distante, E um dia, não sei se você lembra, Pai João me acordou de madrugada e falou assim, levanta e vai lá na casa espírita que estão fazendo um despacho em frente à casa espírita. Lembro disso. Aí eu falei com o Marcos, nós temos que ir lá. Não tínhamos carro, não tinha ônibus essa hora. Madrugada. Eu falei assim, eu não vou não. Desse jeito, isso não é hora de sair, que eu não dou conta. Fala com o Pai João que amanhã a gente vai lá. Né? O Pai João falou assim, vai agora. Vamos. Eu falei, então tô saindo. Aí o Marcos saiu xingando atrás de mim, falou assim, vou lá. Eu era muito peitudo naquela época, mais novo, né? Então eu sempre fui assim, né? De enfrentar tudo, mas naquela época eu tinha mais energia. Quando eu cheguei lá tinha um negócio de barro com uma farofa, um frango lá, alguma coisa assim, em frente à nossa casa espírita. E em pé, ao lado, um espírito. Aí ele falou assim, olha, eu sou o seu tranca-ruas. Mas a pessoa que fez isso aqui fez para eu fechar o seu centro, e ela não sabe que eu ajudo aqui. E outra coisa, ela não sabe nem o que ela fez aqui. Ela viu escrito num livro, resolveu fazer isso. Aí eu peguei e falei, você pode me ensinar do jeito que é a coisa que eu vou atrás dessa pessoa? E era um centro que tinha, na época, nem sei se existe mais. Eu acho que não acabou. Algumas casas à frente da nossa casa espírita, né? Ele que acabou. Aí eu bati de madrugada na casa da mulher, peguei os negócios na mão e cheguei lá e falei assim, olha, você fez isso aqui? Ela falou assim, não fui eu que fiz, não. Nisso o marido dela veio assim, você ia cortar essa hora sim, porque sua mulher acabou de fazer isso aqui lá. E o espírito, para quem ela dedicou, falou que isso não vale nada, porque ela não sabe fazer. Ele disse que ela leu o que está escrito num livro velho, antigo, que está na gaveta da cômoda sua ali, ou na primeira gaveta, está o livro. E ele vai ensinar como faz direito. Da próxima vez ela fazer para valer a pena. E aí eu falei com esse espírito, ensina que eu falo para ela. E ele falava para falar para a mulher. Eu falei assim, então, se você fizer isso de novo, você vai lidar não é com Exu, você vai lidar comigo. E eu tenho um mentor que é ex-nazista. É pior do que Exu, chama José Kleber. Tá? Então peguei o frango e joguei no peito dela assim, aprende a fazer, para da próxima vez você fazer direito. E a mulher parada assim, que eu fui muito bruto, na verdade, eu não fui educado. E saí, eles bateram a porta, eu joguei o negócio no chão e saí. O Pai João falou assim, não era para você fazer exatamente isso. Você ganhou a inimizade dela. Mas já fiz, tudo bem. Nunca mais a mulher fez coisa. Então, ela só falava assim, você está tirando os meus clientes. Você lembra disso? O povo está indo no seu centro, minha clientela está saindo aqui, porque você não está cobrando nada. Porque foi um período que nós começamos a fazer as cartas consoladoras. Então sempre enchia de muita gente e tudo, né? As mensagens psicografadas. E era à noite, né? Na época, né? E aí, pois é. Mas na verdade o espírito não tinha nada a ver a aparência disso com aquilo que a mulher queria que o espírito fizesse. Né? E o espírito falou assim, imagina que eu vou ficar usando isso aqui, não preciso dessa energia, não preciso desse negócio. Não. O próprio espírito chegou e me abordou falando, né? E a partir daí é que nós estamos tirando as conclusões ao longo dos anos, que os espíritos, o espírito pediu isso. Não vai dar isso. Vamos conversar com o espírito. Porque às vezes também o médium, ele vicia o espírito. Quando é um espírito inferior. Às vezes o espírito, um quiumba que manifesta, mas é um espírito que não tem conhecimento, é um espírito que não tem clareza mental, espiritual, mas às vezes ele tem uma propensão a melhorar. Mas o médium faz dele um escravo e vicia o espírito naquilo. Você pode esclarecer o espírito. Olha, existe uma outra maneira de fazer esse trabalho.
Você tem energia, você tem magnetismo, você tem força mental. Você não precisa desses aparatos, né? Mas naquele médium, às vezes o espírito não consegue mudar porque o médium não permite. É uma exigência da crença do médium, né? Só que isso vai passar, gente. O mundo está evoluindo, né? Não tem como manter essa estrutura espiritual de jeito nenhum, né? É claro também, Robson, que quando está se preparando alguma coisa nesse sentido, um ritual, vamos colocar assim, e o indivíduo tem conhecimento do que ele está fazendo, não só do aspecto material daqueles objetos, daqueles utensílios, mas da energia que ele está movimentando, porque quando você está focado numa coisa, centrado em alguma coisa, você está movimentando fluidos e dando ele formas, objetividade, função, direção, né, densidade, essas coisas todas. Então, quando o indivíduo está ali concentrado naqueles processos todos, cultuando a sua divindade, seja ela dentro do candomblé ou na Umbanda, mas sabe que além daqueles objetos físicos, existe uma inteligência extrafísica na qual ele está se vinculando. E aquele recurso, ele também está movimentando, do seu ponto de vista mental e emocional, esse trabalho, por assim dizer, né, essa oferenda, esse ebó, ele passa a ter uma vida energética, não é? E essa vida energética, ela influi sobre um ambiente, sobre quem ou para quem aquilo foi feito, seja positivo ou negativamente. Isso é uma verdade que a gente tem que representar. E existem espíritos, que como você mesmo colocou, que às vezes ainda estão presos a determinadas questões que se vinculam a essa energia, né? E se sentem até, inclusive, mais leves, se sentem agraciados com aquele tipo de coisa. E se submetem a determinados tipos de comportamento como uma retribuição. Isso eu estou falando assim, gente, de uma forma muito educada. Porque... Estou calado, vocês veem. O Ralf está calado, vocês estão vendo, né? Mas a gente entende também, e não estamos dizendo aqui que é a verdade absoluta, que nós podemos demover esses objetos, né? Tirar esses objetos, esses encantamentos físicos da cena e trabalhar apenas com as questões mentais e emocionais. Ah, mas vocês são muito evoluídos. Não é uma questão de evolução, é uma questão de treino, é uma questão de entendimento de como e de dar a oportunidade do espírito para ele fazer do jeito que ele faz no plano espiritual. Do jeito que ele sabe fazer. Então, conhecimento das leis né, fluídicas, de como elas se movimentam, essa coisa toda. Então, quando o House fala assim, não, mas as coisas estão mudando, é porque à medida em que a gente vai levantando esse véu, e olha que a gente começou, sei lá, tão pouco, nós vamos vendo aí a enormidade de coisas que se podem fazer vinculados, já que o nosso tema são os Exus, aos Exus, porque esses espíritos, assim como a grande maioria, mas os Exus, eles têm uma ligação muito grande com o ser humano, né? Eles, na verdade, eles são soldados com funções muito específicas de auxílio às comunidades, de auxílio às pessoas que têm representatividade e às instituições que trabalham no bem. Não são só a pessoas, mas a instituições também. Então, imagina um sistema de defesa especializado em defender de ataques energéticos, de ataques espirituais, mentais, emocionais. Eles têm essa especialidade, né? Eles são também os mantenedores das energias, dos campos vibratórios de cada ambiente desses. Então, por exemplo, nós não conseguimos fazer uma reunião aqui sem a presença dos Exus coordenando na área externa, no primeiro cinturão de defesa, círculo, né? Nas ruas, em todos os lugares aqui próximo, né, de onde temos o estúdio. Então, eles estão ali defendendo, coordenando para que os ataques energéticos e espirituais sejam amenizados, porque esses ataques também, mesmo eles querendo defender, só teremos a defesa se nós estivermos sintonizados com o bem, com o alto. Se a gente não tiver, vai atingir mesmo, independente do espírito que eles querem ajudar, mas nós não queremos ser ajudados.
Você lembra, Raul, só aproveitando uma vez numa reunião, nem era na Sociedade Espírita Vereda Batista ainda, mas era numa outra casa espírita em que a gente estava numa reunião de desobsessão, não era nem de evocação. E só depois a gente foi saber o que aconteceu. E aí materializou-se uma representante da Igreja Católica. E ela materializada, gente. E todos nós vimos que estavam na reunião. E ela foi descendo umas escadas que para nós eram invisíveis, né? Porque ela saiu do teto, como se ela estivesse descendo de um patamar, indo para um calabouço. Toda de preto, né? Toda de preto. E descendo, materializada, tá? E chegou na mesa, assim, você lembra? Uma mesa de ardósia, né? Deu um murro na mesa, que a mesa trincou. E é claro que acabou a reunião, acabou tudo. E depois, primeiro a gente perguntou, como é que vocês permitem que isso aconteça, né? E aí os espíritos disseram exatamente isso que o Robson falou aqui agora. Não, a nossa parte a gente fez. A parte que cabia a vocês não fizeram, porque o próprio dirigente da reunião estava bêbado, estava cheio de uísque. Você lembra disso? Então, não tem, sabe? É assim, é o que eles constroem esses campos, esses círculos, e às vezes deixa acontecer uns desastres para a equipe aprender. Olha, está na hora de vocês mudarem. E nós mudamos, eu e o Robson. Não vai dar, não. Vamos embora. Na verdade, nós fomos visitar isso em outra cidade, né? Esse grupo, né? Mas continue. Voltando aos Exus, eles têm o papel também de fazer escolta, de estar uma proteção individual a pessoas que têm representatividade, a líderes comunitários, que tenham compromisso com o bem, né? Tem muitos que não têm. A líderes espirituais, seja padres, seja papas, seja bispos, seja médiuns, que têm um compromisso de divulgar a mensagem espiritual, independe da religião. Então, os Exus, digamos, são escoltas que protegem estas pessoas de desastres maiores, né? Um exemplo, uma vez, eu sofri um assédio de tentativa de sequestro, no primeiro que teve, em que a pessoa queria de todo jeito me identificar, e quando eu estava vindo de carro para onde funcionava a editora na época, 2 quarteirões antes meu carro travou, parou de funcionar. E um carro seminovo. E nada dele foi nada. Aí veio o pessoal, tinha um pessoal tentou me ajudar, eu não entendo nada de mecânica, tentaram, não tinha nada de funcionar. Exatamente nesse momento a editora estava sendo assaltada. E o pessoal chegou lá com o livro Medicina da Alma e tinha a minha foto. Robson. Eu quero saber desse cara aqui, ó, onde ele está. Era para fazer um sequestro. E aí, não me encontrando, reamarrou algumas pessoas. Amarrou todo mundo. Não, na verdade, nos trancou todo numa sala que a gente tinha sala de reunião, todos os funcionários. E o Léo discutindo com o assaltante. Léo... Desde a educação. Fala português direito. Fala português direito. Né? Eu não te entendo desse jeito. Mas o fato é que nos trancaram dentro dessa sala, e Daniel, que na época trabalhava conosco, a gente saiu igual MacGyver, gente. Eles deixaram a chave na fechadura do lado de fora. Daniel empurrou um jornal assim, ó, por debaixo da porta. Nós empurramos a chave caiu, nós trouxemos a chave para dentro e abrimos. Mas foi exatamente isso que você falou. Quando terminou, o carro pegou. O carro pegou. E eu cheguei. Quem que era? 7 Encruzilhada, que fez o carro estragar, porque os assaltantes me queriam, né? Eu estou resumindo a história, tá, gente? Porque ela é bem mais longa do que isso. Foi muito mais do que isso. Muito mais do que isso. Então, são espíritos que estão envolvidos na proteção e na defesa. Causou um estrago? Causou, mas foi menor o estrago do que se eu tivesse na editora exatamente. Sabe-se lá o que eles queriam, se é matar, se é sequestrar, a gente não sabia. Eu já tive 3 tentativas dessas, né? Então, o fato é que eles chegaram falando o nome do Robson com o livro na mão, né? Enfim. Outra função deles é nos trabalhos de desobsessão, que é um trabalho feito sem a presença de público, né? Eles são alguns deles, na verdade, são especialistas em desmanche de magia, aquilo que a gente chama de anti-goércia, né? Magia não tem a ver com a feitiçaria, não tem a ver com o trabalho feito, nada disso. Magia ela é puramente mental. Os trabalhos feitos são objetos materiais. Alguns Exus
têm conhecimento dessa parte de magia, de alta magia, que é através do pensamento. E eles ajudam, então, a desfazer esses, né, digamos assim, essas conexões fluídicas, energéticas, porque eles conhecem a respeito e ajudam as equipes, né, a fazer isso. E uma das funções mais interessantes e importantes que eu julgo é a caça e a captura de seres das sombras, de magos negros, de vampiros, de tudo mais. Os Exus são especialistas, porque eles entram nas regiões trevosas, conhecem, né? Conhecem os detalhes, os caminhos na geografia astral e vão lá capturar, caçar e capturar e descobrir onde ficam os antros, as cavernas onde aqueles grupos de magos se reúnem. Né? Então eles vão à frente para fazer esse reconhecimento do local. Na verdade, é um mapeamento. E aqueles roubos que a gente já viu também eles contando para a gente, que se tornam agentes duplos, né? Que se passam anos e anos, como se fosse... Tem um caso que você contou uma vez, que não sei quem foi, que quase acabou com esse trabalho que alguém estava fazendo. Foi eu que quase acabei com o trabalho deles. Você. Não vamos deixar isso para lá. Vamos. Como é que chama quando a gente faz falha nós? Não, mas eles não fazem esse trabalho. Eles fazem o papel de agente duplo. Então eles entram nas hordas dos magos, dos vampiros, fazendo-se passar por algum deles para colher informações e passar para os guardiões superiores, que são os responsáveis pelas estratégias. Isso. Então, às vezes, eles ficam anos ali, metidos ali, né? E aí tentando desvendar as estratégias de ataque e tudo, em cima do que eles escolhem. Então, eles fazem papel duplo. Os guardiões superiores levam para os especialistas, estrategistas e fazem esse trabalho. Isso está ocorrendo agora a nível mundial, que alguns Exus, né, da psicosfera brasileira se prontificaram a fazer esse trabalho de agente duplo em algumas nações aí que estão em conflito. Né? E o legal é que, como isso leva anos, né, e eles estão ali infiltrados, cria nesses personagens, em especial os Exus, uma flexibilidade para se adaptar a situações fora do comum. É por isso que a gente vê em todas, eu nem vou dizer que é em quase todas, mas em todas as atividades mediúnicas, se não tiver pelo menos um Exu, né? Ali trabalhando, fazendo... Porque eles conseguem fazer esse papel duplo e pegar informações dos obsessores verdadeiros ou dos magos negros, que são obsessores mais capazes de fazer o mal, né? E com mais conhecimento. E o Exu consegue desvendar essa trama toda. Por isso, muitas vezes, ele é representado como se estivesse nas encruzilhadas, né? Que é nos entroncamentos vibratórios. Ele vai lá e consegue decifrar tudo isso, desenrolar a coisa e trazer os planos das trevas, entregar na mão dos guardiões superiores para estar aqui e volta para lá para ficar dando uma, né, de um suporte mesmo. E eu acho interessante também que nesse processo de flexibilidade que eles vão adquirindo, eles vão se tornando, inclusive, personagens importantes naquele núcleo que eles estão se movimentando. Eles conseguem fazer um movimento tal que eles vão adquirindo o conhecimento e a confiança daqueles líderes, e quando tudo já está estabelecido de forma aos guardiões já terem um plano mais bem elaborado, mais bem sedimentado, eles adentram esses núcleos. A gente vê isso em alguns livros psicografados, sem muita turbulência, aliás, sem turbulência nenhuma, porque foi tudo passo a passo estabelecido e mapeado por esses espíritos. Agora, que a gente chama de Exu. Se os Exus tivessem o comportamento que alguns médiuns querem fazer que eles tenham. Eles não podiam fazer esse trabalho, porque eles iriam ser descobertos. Jamais. Eles são muito discretos, porque eles têm que fazer esse papel, luz e sombra, para descobrir os planos das trevas e desbaratar todas as organizações do mal. Então ele não está aí para que, se você gosta de alguém e que ele vai fazer uma amarração, trazer... Não é trabalho deles. Vai fazer você arrumar emprego.
Esses dias uma pessoa falou assim, você podia livrar para mim que eu queria mudar de emprego, tal. Eu falei assim, o Veludo mandou falar com você que ele não é dono de agência de emprego. Não tem agência de emprego no plano astral. Então vá procurar outro caminho. Pede demissão desse outro e vai buscar outro. Então, a pessoa ficou até com raiva de mim, tem menos de um mês isso. Né? Eu lembro, eu estava lá no dia. Você estava. Agora, Robson, eu queria que você, nesses minutinhos finais, que a gente já está quase terminando, eu sempre faço isso para você, né? Falar um pouquinho de um dos personagens mais que se apresentam com mais constância aqui, que é o Exu Veludo, né? A história dele, da aproximação dele conosco, foi muito interessante. O Veludo veio numa certa época. Segundo ele, alguém pediu para ele ir até a nossa casa espírita, a casa de Everilda, para destruir o trabalho da casa de Everilda. E ele chegou e falou com o Leonardo abertamente, eu estou aqui porque me mandaram vir para isso aqui. Aí o Léo falou assim, e o que você vai decidir fazer? Aí eu vou ficar por aqui observando vocês. Aí eu vou ficar uma semana. Eu vou ficar mais uma semana, ficar 2. Aí depois, quando estava com 1 mês e meio que eu estava lá, aí eu... Léo falou, cadê o Veludo? Sumiu? Como é que tá? Eu estou trabalhando aqui, ajudando nas coisas. Aí daqui a pouco eu estou na equipe, foi demitido na equipe. Joseph Kleber. Aí o Joseph chamou ele e falou assim, venha comigo. Para compor a equipe. Gente, um Exu na equipe do Joseph. Ele falou assim, eu quero você aprendendo a trabalhar com medicina espiritual. E você vai entrar na escola do lado de cá para aprender. Um magnetizador fora do comum, né? E aí o Veludo, que, né, daquele jeito dele intenso, começou a aparecer vestido de terno, de gravata, de tudo. Um dia ele aparece assim, os médicos dizem, que isso? É Veludo, todo mundo vendo. E com aquele sorriso grande, ele tem um sorriso muito intenso, né? Dentes grandes assim. E aí ele falou assim, o chefe está aqui. O chefe é o José Kleber. Estou estudando com ele agora. E na reunião de materialização de ectoplasmia, ele participava junto com o José, como instrumentador. Olha como é que o espírito dá um salto quando ele quer. Né? Não deixa de ser um guardião, não deixa de ser um soldado, não deixa de ser uma pessoa alegre, né? Mas, ao mesmo tempo, aumentou a responsabilidade dele, ampliou a responsabilidade, o conhecimento e tudo mais. Né? Então, a gente vê que os espíritos, eles crescem do outro lado. Quando o médium permite, ele manifesta desse jeito. E fala a história dele, e conta como tem sido. Quando o médium não permite, ele fica na dele. Né? E em especial o Exu Veludo, pelo menos aqui na nossa casa, quando ele se manifesta... Aquela reunião que é uma reunião de terapia que ele fazia com as pessoas. Né? Gente, é isso que eu ia contar. Ele teve um momento em que ele fez... nós temos aqui na casa a reunião de ectoplasmia, que ela acontece num período longo, assim, mas ela tem início na sexta-feira à noite, né? Em que a gente se reúne, tem um culto, algumas pessoas dormem aqui para doação de energia, para manutenção da câmara de materialização e de trabalho de ectoplasmia, que acontece no outro dia. E o Exu Veludo, num período longo até, ele abriu um grupo de terapia para nós médiuns. Então, a gente estava lá, cantava, ele então se manifestava e fazia conosco terapia em grupo, não era, Robson? E olhe que teve muita gente, inclusive eu, que foi bastante ajudado por ele, pelo método que ele utilizou, psicológico, de drama, de apresentação de casos, né? Em que ele ia trabalhando os nossos medos, as nossas questões mal resolvidas. E uma coisa que a gente, que a partir disso, do fato dele trabalhar com Joseph Kleber, se tornar ali o braço direito do Joseph mesmo, pelo menos nos trabalhos aqui na casa, abrir esse ciclo terapêutico conosco, né, os médiuns da casa que participavam da ectoplasmia, criou uma receptividade áurica, por assim dizer, que quando ele se manifesta, não tem ninguém que não fique relaxado, que não se sinta bem, né? Que não se sinta acolhido pela presença dele. E é um Exu, né? E ele tem uma voz
possante, ele tem uma gargalhada que quando ele quer dar uma gargalhada, ele dá, Sacode né? as Ela pessoas. sacode as pessoas, traz a gente para o eixo. Eu acho que até assim, aí sou eu extrapolando, tá? É uma maneira que ele usa para dar uma melhorada na vibração, isso sou eu extrapolando, tá, gente? Ele nunca disse isso, sou eu aqui nas minhas reflexões. Mas o fato é que é um Exu, né? Diferente, por exemplo, do... Como é que chama aquele outro que vem com a nossa casa? Seu sete. Seu sete, É mais né? sério, Seu mais sete é mais sério, mais reservado, fala o essencial, né? Dá o recado dele, boa noite, chama a gente de criança. Boa noite, criança, eu vim falar isso, fazer isso, desce dessa forma, boa noite para todo mundo, né? Cada um tem a sua Cada um seu jeito, a sua mas, maneira. independente disso, muito respeitosos, né? Gente, eu vou pedir licença a vocês que eu preciso me retirar e deixar o Marcão finalizando aqui com vocês, porque tem umas coisas bem importantes que vocês precisam ouvir e que está a incumbência de Marcos Leão. Você vai embora? Tá Tá cansado, né, Robson? Eu sei, vai sim. Eu tenho necessidade de repousar um pouco. Pois é, pessoal, Robson teve que sair em função das limitações que ele está vivendo, né? Nesse estágio aí de recuperação física e emocional também. E eu quero aproveitar para deixar aqui uns recadinhos importantes que vocês devem prestar bastante atenção. Então, papel e lápis para anotarem umas coisas bem legais. Ó, primeiro, eu vou ler porque é muita coisa, tá bom? Nós temos uma imersão presencial sobre magnetismo e psicobioenergética que vai ocorrer agora no dia 16 a 18 de junho. Então, em primeiro instante, a gente tinha colocado isso de molho, mas agora eu estou confirmando, tá? Essa imersão presencial sobre magnetismo e psicobioenergética, 16 a 18 de junho, vai acontecer. Tá bom? Só que ela já está fechada, já está esgotada desde o ano passado, para dizer a verdade, né? Porém, no dia 16 e 17 de julho, nós teremos aqui na Clínica Holística Joseph Kleber, a Clínica da Alma, que é também um evento presencial. E se vocês quiserem saber mais informações, é só entrar em contato com a Elaine, tá? Uma outra coisa é o seguinte... É tanta coisa aqui, gente. O Robson vai estar na Europa em setembro e Elaine vai estar junto com ele. Dessa vez eu não irei, tá? E a gente está trabalhando para abrir uma turma presencial de magnetismo e bioenergética lá na Europa, tá bom? Nós vamos ter ali os treinamentos terapêuticos para os futuros terapeutas que atenderão nas edições da Clínica da Alma na Europa. E se você tiver interesse em participar, entre em contato com a Elaine. Aqui embaixo do vídeo está o contato com ela. Esse evento certamente vai acontecer em setembro e é uma oportunidade maravilhosa para vocês que têm interesse em conhecer, em participar, ampliar os seus conhecimentos e integrar o grupo de pessoas que estarão aí trabalhando nas clínicas da alma espalhadas por toda a Europa. Essa é a oportunidade, tá? Assim que a gente tiver mais informações sobre isso, a gente vai passando para vocês. Mas se vocês quiserem saber um pouquinho mais, é só entrar em contato com a Elaine aí, primeiríssima mão. Bom, nós tínhamos feito uma ação entre amigos, né, com o sorteio da tela do seu set, né? O sorteio foi feito, tá bom? E a gente fez esse sorteio, a gente quer esclarecer, porque em dezembro de 2021, a gente tinha feito o sorteio dessa mesma tela. Então, a Luciana F. Oliveira, ela ganhou essa tela nesse primeiro sorteio e nos autorizou que nós fizéssemos um outro sorteio dessa tela. Então, é isso que nós estamos fazendo, tá? Se vocês quiserem participar dessa ação entre amigos, do quadro do seu set, que inclusive foi nos Exus que a gente falou aqui, é só entrar em contato com a Elaine. O telefone dela, o contato dela, o WhatsApp dela está aí embaixo.
tá bom? O recurso dessa tela vai ser direcionado para o Fundo de Expansão Internacional do Colegiado de Guardiões da Humanidade, tá bom? Então tá aí uma oportunidade bem legal, o quadro do seu set é lindo, eu sempre brinco que ele tem uma característica meio Mona Lisa com o olhar, porque se ele estiver na sua sala, num espaço qualquer, para onde você vai, parece que ele está te olhando, né? E foi um amigo nosso, artista plástico, que fez esse quadro com muito carinho, de acordo com as impressões que o Robson tem desse Exu, pelo processo do desdobramento. Então, pessoal, é isso, né? Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez eu reforço aí o pedido de desculpas do Robson em função da debilidade que ele se encontra no momento, né? E vai ser assim, como a gente disse aqui, durante um período médio, longo período, ele vai ter esses altos e baixos, porque é o organismo se organizando, se adequando a essa nova realidade, tá bom? Semana que vem a gente está de volta. Antes de ir, eu vou fazer a nossa prece final, né? Para que a gente possa encerrar, então, esse nosso bate-papo, que eu acho que vocês adoraram. Acho não, tenho certeza. Então vamos, mais uma vez, agradecer a Deus, a Jesus, a espiritualidade, aos amigos do espaço, né, pela oportunidade que eles nos concedem de estarmos juntos todas as quartas-feiras, né, nesse bate-papo delicioso, gostoso, em que todos nós aprendemos, descortinamos novos horizontes. Agradecer a Deus com sinceridade por tudo isso que Ele nos oferece. Pedir aos guardiões da humanidade, né, aos Exus, que possam visitar os nossos lares, visitar as nossas casas, livrá-las, né, de criações mentais infelizes, de corpos energéticos enfermiços, limpar as nossas auras, nos oferecer uma estabilidade energética compatível com a nossa condição de mantê-la, e dessa maneira a gente permanecer sintonizado com as forças do bem e da luz. Pedir também a Deus que fortaleça mais e mais a esses emissários, né, do amor, da disciplina, da concordância, que são os Exus aí espalhados por todo o nosso planeta. Muito obrigado por mais essa noite, muito obrigado por mais essa oportunidade. Fiquem com Deus, um abraço. Tchau, tchau.